Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de una integral de línea, siendo que o campo va a ser un campo conservativo. Bien, aquí tenemos una curva C, está parametrizada por esa parametrización lisa. T o parámetro varía de -1 a t0 y está pidiendo calcular esa integral de línea. Bem, lembra que uma expressão desse tipo é de fato uma integral de linha de um campo de vetores, sendo que o campo P é, desculpem, sendo que o campo F é o campo com componentes, as funções P, que neste caso é um campo no plano, então as componentes dependem somente das variáveis x e y. Bem, se a gente tenta calcular essa integral de linha do campo sobre essa curva através da fórmula integral de A até V, o campo avaliado nos pontos da curva, produto escalar a derivada da parametrização, a gente vai ver que se conseguirmos fazer as contas direito, vai ser um trabalho muito extenso. Porque note-se temos a função cosseno de x y quadrado, onde x vai ser exponencial de t, y vai ser exponencial de 2t mais 1. Aqui teríamos diferencial de x, vai ser a derivada da primeira componente, exponencial de t. Então teríamos que calcular cosseno de exponencial de t por e a 2t mais 2. Né? E, bem, em princípio, não sabemos se a gente vai ser capaz de poder resolver essas integrais. Tá? Pode que sim, pode que não, mas se a gente conseguir resolver as integrais, parece que o trabalho vai ser, vai tomar um tempinho mais do normal, tá? Bem, então, nesse tipo de situações, primeiro o que a gente deve fazer é ver se esse campo com essas componentes, essa componente aqui, essa função escalar seria minha componente P e a função menos 2x quadrado y seria a função Q. Então, essa função f com essas funções componentes, será que esse campo é conservativo? Porque se fosse conservativo, então essa integral de linha do campo f pode ser calculado avaliando uma função potencial do campo no ponto final menos a função potencial avaliada no ponto inicial. Então, aqui note-se que essas funções P e Q estão definidas em todo o plano. Então, o domínio do campo é todo R2. Tá? Bem, então o domínio do campo é um conjunto simplesmente conexo. Agora, quando o domínio de um campo é uma região simplesmente conexa, bem, temos uma caracterização dos campos conservativos analisando as componentes. Né? Então, esse campo vai ser conservativo, então, logo, é um resultado que é apresentado em cálculo vetorial, é que o campo é conservativo se o rotacional do campo for o vetor nulo, ou equivalentemente em componentes. Neste caso, como o campo vetorial F é um campo de vetores no plano, isso significa se somente se as componentes P e Q verificam a seguinte equação. A derivada de P em relação a Y deve ser igual à derivada de Q em relação a X. Tá? Então, temos esse teste para um campo ser conservativo. Tá?
Então, ser conservativo é equivalente a que as componentes verifiquem essas equações quando o domínio do campo é simplesmente conexo. Bem, então vamos ver se esse campo f verifica essa condição, essa equação. Então, nossa função p é cosseno de x y quadrado menos x y quadrado seno de x y quadrado. E a função Q é a função menos 2x quadrado y seno x y quadrado. Muito bem, vamos agora então calcular a derivada de p em relação a y. Isto seria a derivada do cosseno, regra da cadeia, correto? Para essa expressão aqui, cosseno de x y quadrado. Temos menos seno de x y quadrado, derivada de x y quadrado em relação a y, isso nos dá menos 2xy. Menos 2xy. Então já calculamos a derivada em relação a y do primeiro fator, do primeiro somando. Agora, menos, aqui, produto, então regra do produto, derivando em relação a y. Derivada de x y quadrado é 2xy pela função mais xy quadrado, derivada da função seno de xy quadrado em relação a y, derivado seno é cosseno, derivada de xy quadrado é 2xy. Bem, aqui vemos o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que está aqui, temos menos 4xy seno de xy quadrado, menos 2 vezes x quadrado, né? X quadrado, y cubo, cosseno xy quadrado. Muito bem, agora vamos calcular a derivada da função Q em relação a x. Isto seria o quê? Em relação a x, produto de funções, né? Temos essa função e essa função aqui. Da derivada dessa função em relação a x, menos 4xy seno de xy quadrado, mais essa função menos 2x quadrado y, pela derivada dessa função seno xy quadrado é o cosseno xy quadrado, pela derivada de xy quadrado em relação a x é y quadrado. Bem, pessoal, aqui vemos essa expressão é igual a essa, e essa expressão aqui é igual ao que está aqui, né? Y por y quadrado, y cubo. Então, essa equação é verificada, portanto, como o domínio do nosso campo é uma região simplesmente conexa, então esse campo com componentes P e Q é conservativo. A resposta é sim. Bem, então, agora que já sabemos que o campo é conservativo, então com total segurança a gente deve ser capaz de encontrar uma função f que tenha o mesmo domínio que o campo, ou seja, R2, tal que o gradiente vai ser o nosso campo f. Bem, isto significa, ou seja, que existe uma função cuja derivada em relação a x vai ser a primeira componente do campo, cosseno de xy quadrado menos xy quadrado seno de xy quadrado, e a derivada da função em relação a y vai ser menos 2x quadrado y seno de xy quadrado. Bem, então a gente vai integrar agora, vamos usar essas duas equações, a primeira e a segunda equação. Então, usando essas duas equações, devemos encontrar nossa função f, cujo gradiente vai ser o nosso campo vetorial f. Bem, aqui, se partimos da primeira equação e integramos em relação a x, aqui teríamos que calcular
a primitiva do cosseno de x por uma constante. E depois teremos que calcular primitiva de x, seno de x por uma constante. Que pode ser feito, tá? Mas neste caso é mais conveniente usar primeiro a equação 2. Então, vamos integrar em relação a y. Isso nos dá do lado esquerdo a nossa função. E do lado direito dá o quê? Dá... bem, estamos integrando em relação a y. Então, aqui precisamos... Isto seria, né, em relação a y. Temos aqui x é considerado como constante, então sai. Então temos que calcular primitiva dessa função y seno de xy quadrado. Então aqui a gente pode usar substituição. A gente usa xy quadrado, vamos nomear de u. Então a integral se transforma menos 2x quadrado. Seria seno de u, correto? E qual seria o diferencial de u? Então, aqui, nótese que estamos integrando em relação a y, então x é considerado como constante. Diferencial de y seria derivada da função, olhada como função de y, seria 2xy, diferencial de y. Então, aqui temos y, diferencial de y, vai ser igual a diferencial de u dividido por 2x, né? Este aqui passa para dividir. Então, isto nos dá o que? Um x vai embora, é considerado como constante. 2 vai embora e fica menos x integral do seno de u, diferencial de u, que sabemos é o menos cosseno de u mais uma constante, mas o u era xy quadrado. Então, com menos, distribuindo o x, né, temos o seguinte: x cosseno de u, correto? Que mais? Mas u é xy quadrado, certo? Bem, então, e mais xc, né? Ou menos xc. Então, ao integrar essa função em relação a y, obtemos isto aqui. Mas isto aqui pode ser considerado como uma constante porque estamos integrando em relação a y, né? Então, aqui em geral, quando integramos em relação a y, vamos obter essa parte principal, x cosseno de xy quadrado, mais uma constante. Uma constante vai ser uma função de x. Muito bem, então nossa função potencial a ser candidata para a primitiva do campo f vai ser f sendo x cosseno de xy quadrado mais uma função de x. Agora, isso usando a segunda equação. Agora vamos a derivar, correto? Vamos derivar essa expressão em relação a x. Então, derivando em relação a x, do lado esquerdo temos a derivada em relação a x. O que temos? Derivada aqui de um produto. Então, temos derivada de x, 1, multiplicada por nossa função, mais x derivada do cosseno. Derivada do cosseno é o menos seno, né? Então, temos aqui menos o seno de xy quadrado pela derivada de xy quadrado em relação a x seria y quadrado mais a derivada da função h. Então, comparando essa expressão com o que temos aqui na primeira equação, né, vemos que são iguais, né? Essa expressão aqui é a mesma que está aparecendo aqui. Então, podemos cortar, né, fazendo
igualdade de essa expressão com essa expressão, então isto vai embora, o que implica que a derivada da função h é zero. Então a função h é uma constante. Portanto, as funções potenciais do nosso campo f são da forma x cosseno de x y quadrado mais uma constante. Então, chegado nesse ponto, o que temos que fazer agora é, bem, o que foi pedido é uma integral de linha de um campo f que tinha componentes p e q. Isto vai ser igual a uma função potencial, que podemos considerar a função potencial tomando a constante c igual a zero. Então, avaliamos no ponto final menos a função potencial avaliada no ponto inicial. Então, nossa curva era essa aqui, né, parametrizada por essa função vetorial. O ponto inicial vai ser quando t for menos 1, que nos daria o ponto menos 1 é a 0, 1. Então, esse é o ponto inicial, é a menos 1, 1. E o ponto final é quando t é igual a 0. Tá? Quando t é igual a 0, temos 1 e. O número de Euler e. E a gente, bem, avalia, né? Seria f de 1e, considerando 0 a constante. Temos cosseno de um número de Euler ao quadrado, menos, agora, a nossa função f, avaliado em e a menos 1. Isto nos dá e a menos 1 cosseno de e a menos 1, y é 1. Então, ficaria esse resultado.